Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. 7ª parte. Pequena Conferência Espírita. Segundo diálogo. Continuação. Esquecimento do passado. Visitante. Não consigo explicar a mim mesmo como o homem pode aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências, quando não se lembra delas, pois que, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele como se fosse uma primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10. Ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos provieram, nos esforçaremos por evitá-las. Para me servir da comparação que fez do homem, na terra, com o aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da 4ª classe, não se lembrando do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e, de alguma maneira, fazem dele uma entidade nova. Do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Allan Kardec. De pergunta em pergunta, tem me levado a dar um curso completo de espiritismo. Todas as objeções que apresenta são naturais em quem ainda nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar suas respostas muito mais explícitas do que as que posso dar em sumária explicação que, por certo, deve sempre ir provocando novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo, e, quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. E então, o que parecia uma anomalia, contrária à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância, e, por isso, não farei aqui senão tocar levemente o assunto. Se em cada uma de suas existências, um véu esconde o passado do espírito, com isso ele nada perde das suas aquisições, apenas esquece o modo como as conquistou. Servindo-me ainda da comparação supra com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que a saiba, quando passa para a classe seguinte. Se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber, quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado. É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição, e como ideias inatas, o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque, se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar. Amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, seu espírito terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo, e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte da tua objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse esquecimento só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então poderá julgar do caminho que seguiu, e do que lhe resta ainda fazer. De modo que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire, muitas vezes, por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa, e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a ele se juntasse a lembrança do passado? Tu mesmo, por exemplo, meu amigo, hoje é um homem de bem, mas talvez deva isso aos rudes castigos que tenha recebido pelos malefícios que hoje te repugnariam a consciência. Seria agradável para ti a lembrança de ter sido outrora enforcado por tua maldade? Não te perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinha feito? Que te importa o que fiz e o que sofreu para expiar, quando hoje é um homem estimável? Aos olhos do mundo, é um homem novo, e aos olhos de Deus um espírito reabilitado.
livre da recordação de um passado importuno, vive com mais liberdade. É para ti um novo ponto de partida. Tuas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-te ter cuidado de não contrair outras. Quantos homens desejariam assim durante a vida poderem cobrir os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo de sua carreira, não têm dito: se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz. Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, farão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, em estado de intuição, as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que, em tuas relações, em tua família mesmo, se encontre um indivíduo que te deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez te arruinou, ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em teu meio, ligar-se a ti pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco, por seu devotamento e afeição. Não te acharia mutuamente na mais embaraçosa posição, se ambos se lembrassem de tuas inimizades passadas? Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais, e seria um tropeço ao progresso. Quer uma prova? Supondo que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem, que acontece quando ele termina o cumprimento da pena. A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E, se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto, e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha, do que não pode esquecer. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos, a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, nos quais, só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. Elementos de convicção. Visitante. Convenho, ilustre amigo, que do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é perfeitamente racional. Mas fica sempre de pé a questão das manifestações, que só pode ser resolvida por fatos. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta, e não deve achar extraordinário o desejo que te manifestam de testemunhá-los. Allan Kardec. Acho isso muito natural. Todavia, como eu procuro que eles sejam aproveitados, explico em que condições convém que cada um se coloque, para melhor observá-los e, sobretudo, compreendê-los. Ora, quem não aceita essas condições, mostra não ter sério desejo de esclarecer-se, e com tal pessoa é inútil perdermos tempo. Concordará também que seria estranho que tão filosofia racional tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica da causa que o produz. Se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa, porque, onde não há árvores, não se pode colher frutos. É certo que, nem todos testemunharam os fatos, porque não se colocaram nas condições necessárias para observá-los. Não tiveram a paciência e a perseverança exigidas. Mas isso também se dá com todas as ciências. O que uns não fazem, é feito por outros. Todos os dias aceitamos o resultado dos cálculos astronômicos, sem que nós mesmos façamos as contas. Seja como for, se acha a filosofia boa, pode aceitá-la como aceitaria outra qualquer, conservando tua opinião sobre as vias e meios que a ela conduziram, ou, ao menos, não admitindo senão a título de hipótese, até mais ampla averiguação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns, não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. Porém, é um engano crermos que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Notei que os mais importantes fenômenos não produziram a menor impressão em algumas pessoas, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, mais suspeitas desperta e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar.
Se ele, porém, for compreendido, é logo admitido por ter uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e o sobrenatural. Certamente as explicações que acabo de te dar, nesta conversa, estão longe de ser completas. Mas, sumárias como são, estou persuadido de que te levarão a refletir. E, se as circunstâncias te fizerem testemunhar alguns fatos de manifestação, verá tais fenômenos com menor prevenção, porque possuirá uma base onde firmar o teu raciocínio. Há duas coisas no Espiritismo: a parte experimental das manifestações, e a doutrina filosófica. Ora, eu sou visitado todos os dias por pessoas que ainda não viram nada, e creem tão firmemente como eu, só pelo estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande, e tão racional que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores, à parte o fato das manifestações. Do que concluem que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos me disseram que essas ideias estavam latentes no seu cérebro, embora em estado de confusão? O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Acredita que esse número seria o que é hoje, se nunca tivéssemos passado das mesas giratórias e falantes? Visitante. O Senhor tinha razão de dizer que das mesas giratórias e falantes saiu uma doutrina filosófica, e eu estava longe de suspeitar as consequências que surgiram de um fato encarado como simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pela tua tese. Allan Kardec. Nisso te contesto, caro Senhor. Concede-me subida honra atribuindo-me esse sistema, quando ele não me pertence. Ele foi totalmente deduzido do ensino dos Espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer compreender aos outros aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. Entre o Espiritismo e outros sistemas filosóficos há esta diferença capital: que todos estes sistemas são obras de homens mais ou menos esclarecidos, ao passo que, naquele que me atribui, eu não tenho mérito da invenção de um só princípio. Disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz. Nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. E isto, felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade? O Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos. Sociedades espíritas. Visitante. Tua sociedade se preocupa com esses estudos. Seria possível fazer parte dela? Allan Kardec. Por ora, ainda não. Porque se para ser recebido nela, não há necessidade de ser doutor em Espiritismo, há, contudo, há de se ter sobre ele ao menos ideias mais firmes do que as tuas. Como a sociedade não deseja ser perturbada nos seus estudos, ela não admite os que lhe viriam fazer perder tempo com questões elementares, nem os que, não simpatizando com seus princípios e convicções, lançariam a desordem no seu meio, com discussões intempestivas, ou com a intenção de contradição. Como tantas outras, é uma sociedade científica, que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro ao qual convergem ensinos colhidos em todas as partes do mundo, e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência, mas não é uma escola nem um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as tuas convicções estiverem fortalecidas pelo estudo, ela decidirá se deve te admitir. Enquanto espera, poderá assistir a uma ou duas sessões como visitante, com a condição de não fazer reflexão alguma de natureza melindrar quem quer que seja. Do contrário, eu, que te vou apresentar, incorreria na censura dos meus colegas, e a porta te seria interditada. Aí encontrará uma reunião de homens sérios e de boa sociedade, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social, e que não consentiria, aqueles que recebem seu seio, se afastarem das conveniências, no que quer que seja.
Então, não creia que ela convide o público e chame o primeiro recém-vindo para assistir às suas sessões. Como não faz demonstrações com o fim de satisfazer curiosidades, ela afasta com cuidado os curiosos. Portanto, aqueles que supõem ir aí achar uma distração e uma espécie de espetáculo, ficarão desapontados e melhor farão, se lá não forem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples visitantes, as pessoas que não conhece, ou aquelas cujas disposições hostis são notórias. Interdição do Espiritismo. Visitante. Solicito-te uma última resposta. O Espiritismo tem poderosos inimigos. Eles não poderiam interditar sua prática, e as sociedades, e, por esse meio, impedir sua propagação? Allan Kardec. Seria um modo de perder a partida um pouco mais cedo, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Se o Espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, sem que para isso se esforcem tanto. Se o perseguem, é porque o temem, e só uma coisa séria pode causar temor. Se, ao contrário, é uma realidade, então está na natureza, como te disse, e ninguém com um traço de pena pode revogar uma lei natural. Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, não há dúvida que, cercando esse homem, poderiam colocar um fim às manifestações. Infelizmente para os adversários, elas não são mistério para pessoa alguma. Aí não há segredos, nada oculto, tudo se passa às claras. Elas estão à disposição de todo mundo, e se produzem desde o palácio até a mansarda. Podem interditar o seu exercício público. Porém, é muito certo que não é em público que elas mais se dão, é na intimidade. Ora, desde que todos podem ser médiuns, quem impedirá que uma família no seu lar, ou que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, ou que um prisioneiro em seu cárcere tenha comunicações com os espíritos, mesmo nas barbas da polícia, e sem que esta o saiba? Entretanto, vamos admitir que um governo seja forte bastante para impedi-los de trabalhar em suas casas. Conseguirá também que não o façam na de seus vizinhos, no mundo inteiro, quando não há país algum, nos 2 hemisférios, em que não se encontrem médiuns. Além disso, o Espiritismo não tem sua fonte entre os homens. Ele é obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Ele consiste na crença individual, e não nas sociedades, que de nenhuma sorte são necessárias. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Em resumo, o Espiritismo é hoje um fato consumado. Ele já conquistou o seu lugar na opinião pública, e entre as doutrinas filosóficas. É preciso então que aqueles, a quem ele não convém, se resignem a vê-lo ao seu lado, restando-lhes a liberdade de recusá-lo. Alguns assuntos abordados. O que é Espiritismo? Allan Kardec. Doutrina Espírita. Doutrina Espírita para iniciantes. Estudo Espírita. Espiritismo para principiantes. Comunicações dos Espíritos. Audiolivro Espírita. Livre-arbítrio. Allan Kardec Espiritismo. Manifestações dos Espíritos. Seres invisíveis. Existência dos Espíritos. Audiolivro Espírita. Espiritismo Allan Kardec. Médium Espírita. Médiuns e Espiritismo.